Oi gente, aqui é a Raide, bem-vinda a mais uma aula rápida em relação a tipos de animação. E na aula de hoje a gente vai abordar a criação de animação do estilo flipbook. E assim, antes da gente começar a contextualizar o tema da aula, o porquê da aula, como se faz, porque eu estou apresentando na forma digital e não na tradicional para vocês, como é que a gente pode abordar isso e qual é o tipo de faixa etária, eu vou dar uma contextualizada rápida em relação ao projeto que a gente vai utilizar aqui para vocês se basearem na criação da animação. No vídeo aqui de cima, eu já estou mostrando o produto final para vocês, ó, um spoiler. E essa animação do tipo flipbook, eu fiz em relação a um projeto que eu estou fazendo numa faculdade, que é sobre um coletivo de mulheres que produzem e fazem produtos que vão desde pattern até origamis que podem ser inseridos na decoração e móveis para quartinhos de bebê, aonde a gente reutiliza materiais e aproveita, que a gente cria, a gente se baseia nessa metodologia de upcycling, que se vocês não conhecem, upcycling é um termo que a gente usa para aquilo que é reaproveitável, reutilizável. Então, essa abordagem é muito interessante da gente fazer, não só na contextualização de produção de produtos no geral, como também em sala de aula. Quando a gente aprende desde cedo no que a gente pode reutilizar, é bem interessante que o nosso olhar muda ao decorrer dos anos e do tempo que a gente vai amadurecendo. Todas as coisas começam a ter um contexto diferente. Então, antes de mais nada, sanando uma das dúvidas que eu acredito que vai aparecer depois, é que se você estiver aí na sua casinha ou estiver na escola, você, professor, pedagogo, orientador, facilitador, estiver vendo essa aula, vocês podem reaproveitar qualquer tipo de material que tenha uma superfície plana, que seja uma gramatura fina, que dê para ser dobrável, para a gente poder fazer isso. O mais indicado é folha de ofício, mas se você não tiver uma folha de ofício nova, resmas, você pode reutilizar aquele caderninho antigo que está lá parado, você pode pegar uma folhinha de jornal, se você tiver em casa, tiver uma tintinha branca, você pode pintar essa folha, dobrar ela e você já vai ter o seu flipbookzinho para poder ser utilizado. Então assim, o contexto base de um flipbook é ele ser feito numa folha de papel tamanho A4. Tamanho A4 é uma folha do tipo ofício. E de material tradicional, normalmente a gente precisa do quê? Além da folha, no caso folhas, porque normalmente uma animação precisa de pelo menos 24 telinhas para a gente produzir um movimento fluido, lápis para fazer o desenho e borracha, régua. Se a gente for fazer um tipo de medida, que é essa daqui, ó, que é a divisão direta, a gente tem que dividir a folha de ofício. Se você também fosse basear nesse tamanho aqui, se você for pegar o jornal, você vê qual o tamanho da folha de ofício, que normalmente ela é em pixels, eu só lembro em pixel agora, mas você pode pesquisar em quanto é em centímetros. Aí você mede com a sua reguinha e traça ela no jornal se você for reutilizar ele. Se você estiver usando algum caderninho, ele já é do tamanho da folha de ofício, então não se preocupe. Você só precisa dividir ali em 4 partes, em 8 partezinhas iguais, que fica parecendo um livrinho assim, ó, desse tamanho aqui, parecido com esse tamanho. Então, se você for se guiar nesse método aqui pela régua, já sabe, você divide em 8 partes iguais. E aí você vai fazer a animaçãozinha, os desenhos nesses campos aqui que estão vazios. Deixa eu dar aquela apagada aqui para facilitar a visualização de vocês. Contextualizando isso, já que vocês já sabem, que é no mínimo 24 telinhas. Tem que ser 8 por folhas. E você vai utilizar folhas de folhas, lápis, régua, borracha e tesoura para você cortar o seu papel. A gente já tem todos os materiais aqui reunidos, então agora a gente vai botar em prática o que é que você quer fazer. Nesse processo aqui, quando a gente for fazer a vinheta de animação
do Opayomi, que é esse coletivo aqui que eu expliquei inicialmente, a gente fez um roteiro para não se perder durante a estruturação, já que a gente tem muitas ideias, a gente roteiriza ela, bota em pauta, narra cena por cena, dizendo como é que vai ser o tipo dos close-ups, das movimentações de tela, como é que a gente quer que isso seja passado, entendeu? Essa animação mesmo, a gente fez ela num plano geral bem fixo. Não teve nada vindo para frente da tela, movendo para o lado, movendo para o outro, para cima ou para baixo. Não, ela continuou sempre nessa posição, uma posição fixa. Então é normal a gente sempre utilizar uma posição fixa nesse tipo de animação do tipo flipbook, porque como o próprio nome diz, é uma animação que só vira a página. Então é sempre bom ela estar de uma forma estática, porque isso facilita com que ela se torne fluida. É diferente de outros tipos de animação quando a gente faz, por exemplo, da forma digital, onde a gente pode ter a ajuda de folhas, que a gente chama que é do tipo cebola, onde você consegue ver a resta da animação da página anterior que você fez com a posterior que você está fazendo. Então a gente já tem quase todos os elementos aqui para você começar a fazer. Depois que você roteirizou, você vai para o sketchbook, que é uma das partes mais importantes, que é para você estruturar as cenas prévias que vão ter na animação. Então vamos abstrair que isso aqui é uma tela e vamos pensar que isso aqui é um sketchbook. Nesse sketchbook você tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava tela. Então aqui no roteiro você dizia que nessa primeira era o rostinho de uma criança, nessa segunda o rostinho da criança deu uma viradinha bem de leve pro lado. Na terceira, ela já virou o bastante para você perceber. Na quinta, tá quase virando de lado. Na quarta, na verdade. Na quinta, ela já virou bastante, quase um ângulo de 90 graus. Na sexta, a mesma coisa. Na sétima, ela tá praticamente completamente de lado. E na oitava, ela está de lado e está começando a se desenvolver. Então isso daqui é como um método de transição. Você já sabe que essa cena daqui é a inicial, essa daqui é a final e essas daqui são as intermediárias. Então você já tem um contexto base do que você vai fazer. Então a coisa você tem que ter a ideia prévia, roteiriza, faz o rascunho básico e aí você já passa para o papelzinho. Então, voltando lá para o início, depois que você fez a divisão ou do tipo livrinho ou do tipo dividindo a página com a reguinha em 8 partes iguais, se você tem uma certa dificuldade em ilustrar, se você acha que por estar fazendo desenho do tipo palito, seu trabalho não vai ficar tão bom, gente, não se prenda a isso. Tem várias animações na internet, se você pesquisar, que são com bonequinhos de palitos, que são fantásticas. Então, não acho que seu trabalho vai ficar menor, vai ter um valor menos significativo por ser feito em bonequinho palito. Ainda mais de que a gente está usando um contexto muito legal que em relação à sustentabilidade. Você consegue fazer tudo, o imaginável e o inimaginável com bonequinhos de palitos. Então não se prendam a isso, tá certo? Se você estiver fazendo em casa ou estiver fazendo no colégio, na escola, com o auxílio do seu professor, orientador, facilitador, a gente pode usar de um mecanismo muito legalzinho que se chama mesa de luz. Mas, professora, eu não tenho a mesa de luz. A gente pode fazer a famosa gambiarra. Pegar uma lanterninha, botar o papel em cima de uma superfície de vidro ou aonde a gente consiga ver a luz refletida por baixo dessa superfície. Então você bota essa luzinha difusa por baixo da mesinha de vidro, o papel vai ficar por cima e você vai ver que ela vai conseguir já transpassar para o papel a luz que você está vendo por baixo. Então se você botar mais outra folha por cima da última que você fez, a animação, você já vai conseguir ver
ela bem, de uma forma bem focal, e você já vai fazendo o traçado por cima de outra. Então você vai usando essa técnica para poder fazer a movimentação da animação sem perder a localização dela. Você não vai fazer uma coisa mais para o lado e uma coisa mais para o outro. Por exemplo, você fez esse círculo aqui no papel e aí botou a folha por cima. Aí você vai fazer um outro círculo para cima com a bolinha. E aí você vai fazer um outro círculo por cima com uma bolinha e mais uma bolinha, entendeu? Vai acontecer basicamente isso. Quando você faz no digital, ela é chamada de folha de cebola, como eu falei anteriormente. É aquela camadinha de cebola que a gente consegue ver o que está por baixo. Mas aí você pode fazer essa sua mesinha de luz improvisada na escola ou na sua casa com a ajuda dos seus pais ou alguém mais velho. Mas assim, a faixa etária para a introdução desse tipo de animação flipbook, eu aconselho que seja a partir inicialmente da galerinha do primeiro ao quinto ano, porque é mais fácil de você difundir esse tipo de metodologia, criando um auxílio até interdisciplinar, porque se você for professor de artes, você pode criar um projetinho interdisciplinar igual a esse, que é com um contexto de arte e sustentabilidade. Você então pega o professor de ciência lá e diz: vamos fazer uma produção para o Dia da Água e vamos fazer uma animação flipbook onde eu quero que os alunos mostrem um processo reutilizável de consciência, de como você pode abordar a conscientização de não gastar tanta água nesses tempos tão complicados em que a gente está vivendo. Tá vendo? É até fácil de você conseguir abordar. Então, já que você já sabe como é que você vai produzir a sua animação flipbook, o que é que você está esperando aí? Fala com o seu professor, se você estiver na escola, tendo aulinha EAD, você conversa com ele e diz: professor, vamos lá, vamos fazer esse projeto ganhar vida. E se você estiver em casa querendo produzir isso só como um passatempo, ou porque você acha interessante fazer isso para algum projeto, de alguma tarefa que o professor passou, gente, não percam essa oportunidade, façam isso que vocês vão se divertir e ao mesmo tempo vão ter uma base muito mais sólida de animação prévia e também de sustentabilidade e arte, porque você vai produzir, vai desenhar, se divertir, um conteúdo extremamente lúdico, mas também altamente educacional. E eu acho que é isso, gente. Consegui explicar tudo. Se lembrem que no final, depois que você estruturar essa animaçãozinha toda aqui, esse é um exemplo de uma página, porque como eu expliquei, essa animação que eu usei para o projeto da Alpayome, ela tem 56 telas, ou seja, telinhas, né? Desses quadradinhos pequenininhos. Ou seja, foram 4 páginas de papel ofício do tamanho A4, como eu falei no início. E aí, dependendo do seu roteiro ou storyboard que você fez, com o auxílio de amiguinhos, do seu grupo, do professor ou do orientador, você vai ver e dimensionar a quantidade de telas que são necessárias para sua animação ficar bem fluidazinha. Lembrando que para fazer um movimento fluido, o tamanho mínimo de telas para ficar uma animação bem legal é 24 telinhas, tipo essa daqui, ó. Tá certo? Quando você for usar a tesoura, se você tiver incluído nessa faixa etária de primeiro a quinto ano, se lembre de estar juntinho de um adulto para não acontecer nada com vocês. Vocês também podem cortar manualmente com aquele estilo de corte com a reguinha, porque aí ninguém se fere, não tem nenhum problema. Mas, gente, o importante é você aprender, educar e ainda mais, o melhor, se divertir. E eu acho que é isso para a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa já sabem como é que faz. Entrem em contato comigo aqui nos comentários. Deixem suas dúvidas e deem o seu feedback. Obrigado por hoje, gente. E eu acho que é isso. Tchau!